Olá, pessoal. Boa tarde. Já vamos começar, ok? Só mais um minutinho aí, esperando o pessoal entrar. Bom, todo mundo me escuta aí? Tranquilo? Legal. Bom, é isso aí, pessoal. A nossa ideia hoje é um bate-papo aí sobre esse cenário todo que a gente está vivendo de Covid-19. A gente vai trocar um pouquinho da nossa experiência, de como é que alguns clientes têm nos procurado hoje em relação a, bom, já mudei, o meu pessoal de TI me colocou para trabalhar remoto do jeito que deu, ou então eu mesmo dei um jeito, vi na internet, e agora eu queria ter certeza que eu fiz, que a gente está na melhor forma possível, ou está muito lento, tem algum problema, enfim. Vamos trocar um pouquinho de experiência com vocês aí a respeito de como é que estão esses cenários, o que algumas pessoas fez certo, o que algumas empresas fizeram errado, e o que a gente pode dar de sugestão para vocês aí de um passo a passo para tentar reavaliar a forma como vocês estão trabalhando de home office aí, ou quem ainda não foi, né, para o home office, não conseguiu, mas pretende pelo menos uma parte da equipe ir para home office, quais seriam os passo a passo aí, quais seriam o que vocês devem, na verdade, se preocupar para ter um trabalho de remoto, vamos dizer assim, seguro pelo menos, né? E da melhor forma possível, tentar ser o mais profissional possível, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Legal. Bom, vamos lá. Bom, a nossa proposta, né, quem ficar até o final, é que vocês vão ter passado pelos principais pilares aí que vocês têm que se preocupar em relação a ter um sistema de trabalho remoto o mais profissional possível. E a gente vai tentar fazer isso de uma maneira que não se gaste muito. A gente entende que agora nessa fase de contenção não é hora de sair implantando o melhor sistema do mundo, né? A gente tem que se virar um pouquinho com o que tem as mãos e vamos tentar passar isso para vocês, compartilhar. E aí no final, inclusive, a gente vai passar algumas ferramentas que são inclusive gratuitas ou muito baratas aí para vocês conseguirem montar essa estrutura na empresa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quem não me conhece, eu sou o Wellington, né, CEO da Bugbusters. A Bugbusters tem 25 anos de mercado, tenho uma experiência sólida no mercado, fiz alguns trabalhos com olhar digital, o pessoal que é da área técnica me conhece um pouco mais, mas a gente tem um trabalho muito voltado à parte de transformação digital, inovação, dou aula para alguns cursos de pós-MBA, ok? São mais de 20 anos aí de experiência na área de tecnologia, e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês aí, são meus contatos, no final eu coloco contato de novo, e quem ficar até o final depois vai ter o link para receber a apresentação e conseguir fazer uma retrospectiva aí e pegar os contatos direitinho, tá bom? Tem até os links para os sistemas. Bom, essa é a nossa agenda, tá? Eu vou tentar não me estender muito, vamos tentar ser com o maior foco possível, né? A gente sabe que tem muito webinar aí, muita coisa online, pessoal, que legal, né? Que as pessoas estão compartilhando seus conhecimentos e a gente vai tentar fazer um pouquinho disso com vocês também, tá bom? Então, é o levantamento, né? O que a empresa precisa trabalhar, a gente vai para aquela questão da gap analysis, né? Primeiro a gente levanta onde nós estamos, onde nós queremos chegar e o que está faltando no meio do caminho aí para a gente conseguir alcançar isso da melhor forma possível. E como eu falei, quem ficar até o final vai conseguir ver algumas ferramentas, inclusive gratuitas aí para melhorar a produtividade durante esse período de trabalho de home office, tá? Bom, cenário geral sobre o trabalho de home office, né? Então, o que a gente viu acontecendo, né? A gente teve aí uma semana praticamente para migrar a maior parte dos nossos clientes, né? A maior parte deles já estava com uma solução profissional de segurança de bordo, uma firewall, né? Fazendo esse trabalho, e essa firewall já permitia
o trabalho por VPN. Eu vou passar um pouquinho por esses contextos depois. Então, a gente já conseguiu rapidamente colocar a criação dos usuários extras que iam trabalhar de home office, definição com o cliente sobre aquilo que de fato era importante para ele continuar trabalhando e como é que seria a questão das máquinas, né? Se eles iam levar máquinas da empresa para casa, quem tinha notebook, as máquinas desktop também, se iam levar, se ia ficar, e tivemos todos os tipos de sabores aí dos clientes em relação a isso. Desculpa, vou desligar aqui já para não atrapalhar mais. Todos os tipos de sabores. Nós tivemos clientes que só foram para casa as máquinas que são os notebooks, tivemos clientes que levaram o desktop, no caso do funcionário não ter uma máquina boa em casa para trabalhar. Tem a questão também jurídica, RH, né? Eu posso usar a máquina do profissional direto, a máquina particular, como é que vai ser isso? Então, todas essas discussões foram feitas com cada um dos clientes para a gente definir os cenários que a gente ia trabalhar. Mas tivemos, na maioria dos casos, todos os cenários. Ou o funcionário que usa a máquina dele, o funcionário que não tinha uma máquina legal levou uma máquina desktop mesmo da empresa para lá, e o funcionário que levou o notebook que já trabalhava na empresa para casa. Tá bom? Bom, aquela eu brinco bastante com os clientes, né? Quando a gente pergunta, pô, mas dá para trabalhar todo mundo de casa? Não precisa vir para a empresa, né? O funcionário sempre fica tranquilo, chefe, dá para fazer tudo de casa, tem um espaço maravilhoso lá, ninguém vai me atrapalhar, eu consigo realmente fazer isso da melhor forma. E como que o chefe pensa que né? Como é que o chefe imagina que é o home office em casa, né? E a gente sabe que, na verdade, no final, acaba sendo o meio termo das duas coisas, né? A gente, de repente, não tem todo o melhor lugar, as melhores ferramentas, vai ter que dividir o tempo um pouquinho com a família, já que todo mundo, a maioria está em casa, né? Mas no final tudo funciona, tudo acaba dando certo, tá bom? Bom, por que que a gente fala sempre da questão do levantamento, né? TI, principalmente, é muito comum fazer um trabalho muito reativo, né? Sai fazendo, né? Precisa mudar agora, vamos para casa, precisamos trabalhar, eu preciso amanhã já estar trabalhando em casa. Então, acaba trabalhando muito no reativo. A gente sempre tem, sempre que possível, né? A gente tem uma metodologia que a gente fala, calma, vamos analisar a situação, por mais que a gente perca um pouquinho de tempo aí, fazer o trabalho que eu falo que é a pirâmide invertida, né? Em vez de gastar pouquinho com planejamento, um pouco mais com gestão e a base da pirâmide gastar muito tempo com operacional, a gente tenta inverter. Planeja um pouco mais para ter menos gerenciamento, necessidade de gerenciamento, para ter muito menos operação e a coisa acaba acontecendo mais rápida, né? Então, primeira coisa que a gente fez, né, com os nossos clientes e quando o cliente que nos procura hoje querendo fazer esse trabalho remoto. E o que eu oriento vocês a pensarem também, né? O que a minha empresa de fato precisa para trabalhar remotamente? Né? Essa é a grande questão, né? Nós temos vários aplicativos na empresa, servidor de e-mail, servidor de arquivo, servidor de aplicação, banco de dados, file, enfim. A questão do e-mail, a gente tem alguns cenários aí que são possíveis, né? Você fala assim, bom, Wellington, o sistema de e-mail, ele já trabalha em nuvem, né? O sistema de e-mail é um sistema que a grande maioria das empresas, são muito poucas empresas, basicamente empresas de grande porte, que tem um servidor de e-mail interno, né? Ou mesmo um servidor de e-mail no data center em que eles que administram. A grande maioria dos servidores de e-mail já é um serviço que já trabalha fora da empresa, no data center, que o usuário só coloca o usuário e senha ali e ele já tem acesso às mensagens, aos e-mails que ele precisa. Então não preciso me preocupar, Wellington. Não é bem assim. Por quê? Porque a maior parte dos usuários usa o Outlook, né? Ou o Outlook, um Thunderbird, um Mail, enfim, algum cliente de e-mail, algum cliente de e-mail instalado na máquina e as mensagens, os históricos ficam dentro desse aplicativo. Então, como é que você faz para levar esse histórico todo? É complicado, né? Então, já fica até uma dica aí para com pandemia ou sem pandemia, voltando, existem basicamente dois protocolos principais de e-mail, é o POP e o IMAP, ou IMAP, né? Como preferir. O POP, o que ele faz? Ele vai até o servidor, pega as mensagens do servidor, baixa para a máquina e mantém lá as mensagens por 14 dias. Então ele vai baixando a de hoje, 14º dia ele apaga e assim por diante. Então eu fico sempre com uma cópia de 14 dias de mensagem lá dentro. Qual que é o problema disso? Você pegou seu celular, também baixou as mensagens, vai ficar a cópia lá. Você não tem produtividade. Então você apagou as mensagens de spam,
respondeu algum e-mail, foi para o itens enviados, todo esse processo que você faz, de repente, você faz um celular sentado no sofá antes de sair para trabalhar, tomando um café, você perde quando você chega na sua sessão de trabalho. Por quê? Porque não é sincronizado. Né? O que você faz no seu cliente de e-mail fica apenas localmente no cliente de e-mail. A mesma coisa se você pegasse a sua máquina, o seu notebook, fizesse tudo no seu notebook, quando você vai para o celular, a mesma coisa. Você não tem todo o trabalho que você fez de itens enviados, essas coisas todas não ficam sincronizadas. Então, o certo, o padrão, vamos dizer, não é, vou dizer o correto, né? Mas assim, minimamente, a gente orienta que se trabalhe com o protocolo de IMAP, tá bom? Por quê? Porque num caso desse tipo, se acontecer de você precisar, ficou sem a máquina, teve um problema na sua máquina, o que quer que seja, você com webmail, em qualquer lugar que você tiver, qualquer dispositivo que você tiver, você abrir o seu webmail, você vai ter todas as suas pastas criadas, itens enviados, mensagens enviadas, fica tudo muito mais simples, né? A gente até, eu brinco muito com os clientes, né, quando a gente está conversando, principalmente C-level, executivos, gerentes, que é assim, você precisa de produtividade, você precisa de liberdade da máquina, né? E hoje não tem motivo mais, não tem desculpa para você não ter essa liberdade. Se você pegar o exemplo, mas eu gosto do Outlook porque eu tenho a função X do Outlook, para mim é mais fácil. Gente, existe sistema de e-mail da Microsoft, seja o direto da Microsoft através do Exchange Online, Office 365, como outros provedores de e-mail que usam a solução da Microsoft e oferecem o mesmo serviço. Tá? Aí o protocolo nem é IMAP, muitas vezes é o protocolo MAP do próprio Exchange, mas o funcionamento é o mesmo do sincronismo. O que muda isso tudo? Se você tiver, existem clientes de e-mail, o próprio Outlook Web Access, né, que é uma versão online do Outlook, ela tem praticamente as mesmas funções que você tem no Outlook na sua máquina. Né? A gente usa o Outlook porque é uma coisa que vem lá de trás. Né? Era um dos primeiros clientes de e-mail que traziam as primeiras funções, elas sempre aconteciam no desktop. Hoje não. Né? Hoje praticamente o que você tem no desktop está na nuvem, está em alguma aplicação da nuvem, você consegue fazer o mesmo uso na nuvem. Então, não tem muito como sair dessa jogada. O que você pode fazer para ter acesso a essas mensagens? Se você for levar o seu notebook, tudo bem, não tem problema nenhum, as mensagens já vão estar lá. Se você for levar o teu computador físico da empresa para casa, também não teria problema. Se você vai usar o seu computador e você precisa do histórico de e-mail, então a primeira questão a perguntar é: realmente eu preciso desse histórico de e-mail? Né? Realmente eu preciso desse histórico de e-mail? Bom, o que eu aconselho para vocês nesse período é o quê? Vocês peçam para a equipe de TI ou vejam com o seu provedor de e-mail. O que vocês podem fazer é, remotamente, pode ser por um TeamViewer, vocês acessam a máquina no serviço, façam a configuração da conta de IMAP, né? Dentro do mesmo Outlook, você vai ter a conta popzinha antiga, a conta de IMAP lá. Pega as mensagens que vocês de fato precisam de histórico para trabalhar e façam uma cópia nessa conta de IMAP. Tudo bem? Quando vocês fizerem isso, ele vai demorar um tempo, ele vai sincronizar com o seu servidor todas as mensagens e pastas e as pastas que você selecionar, e aí a partir daí, o que a gente tem aconselhado para os clientes é, se você vai trabalhar com a sua máquina, que a gente chama de BYOD, né, o BIOD, que é BYOD, que seria Bring Your Own Device, né, o que a gente dá um nome hoje para quando o próprio usuário está utilizando dos seus próprios equipamentos, celular, tablet, notebook, para trabalhar para a empresa. Né? Quando você vai fazer uso da sua máquina pessoal, usa o webmail. Faz um esforço, aproveita agora essa época para se acostumar com o uso do webmail. Tá? É a melhor solução em termos de produtividade para sua equipe, porque você, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo que você tiver, basta fazer seu login senha, você vai ter acesso a todo o seu histórico de e-mail, vai conseguir trabalhar, você fez alguma coisa num tablet, você fez alguma coisa num celular, você pegou uma máquina de alguém emprestado para poder baixar um e-mail, mandar um relatório, alguma coisa do tipo, quando você for para sua máquina principal, quer dizer, não tem o que fazer, está tudo já sincronizado, tá tudo certinho, você não perde tempo. Tudo bem? Então, precisou do histórico de e-mail, tem que acessar a máquina, tem que analisar o que você precisa de histórico, e aí sobe para uma conta de IMAP, sincroniza por IMAP, aproveita o momento para já substituir o teu protocolo de e-mail POP para um protocolo de e-mail IMAP, tudo bem? O que o pessoal muitas vezes reclama é o quê? A própria equipe técnica, ou depende do provedor de e-mail, se for um provedor pequeno. Você tem um limite de espaço. Então você tem às vezes conta de 2 gigas antigamente, 2 gigas, 1 giga, 3 gigas, enfim. E essa conta era muito pouco. Então, quando você começa a fazer sincronismo, às vezes o usuário tem muito mais dados para utilizar e aí acaba tendo que fazer
dentro do Outlook alguma coisa para baixar os e-mails antigos, guardar os antigos na máquina. Gente, hoje em dia não tem mais essa desculpa. A maior parte dos provedores já oferecem espaço de 50 gigas, e não é um preço absurdo. Então, assim, não compensa mais esse tipo de coisa, tudo bem? Vê o provedor que você está. Se o teu provedor só te der conta de 2 gigas, eu aconselho realmente que você procure um outro provedor, porque não tem como perder produtividade por esses valores ínfimos que é hoje uma solução desse tipo, de um e-mail profissional. O que a gente aconselha de fato é vá para o e-mail profissional, vá para uma suíte profissional. A gente tem orientado os clientes a trabalharem com o Microsoft 365, é uma solução completa, o e-mail é só um pedacinho dela em termos de produtividade, mas eu vou falar um pouquinho mais disso lá para frente. Tudo bem? Qualquer dúvida, falem com a gente, a gente ajuda vocês no processo. Que mais? Dentro desse levantamento, qual é a outra coisa além do e-mail, né? A gente tem a questão do acesso aos arquivos. Tudo bem? Então, tem as minhas pastas, eu tenho os meus arquivos dentro das minhas pastas, e eu preciso fazer acesso aos meus arquivos dentro da minha rede. O que a gente viu desse cenário todo de mudança rápida? Então, teve casos de empresas que a equipe de TI, ou o técnico de TI, ou o próprio usuário, colocou uma conta de Dropbox, uma conta de Google Drive, OneDrive, qualquer software desse de sincronismo, colocou as pastas lá para dentro para sincronizar, e aí fez a configuração onde ele vai fazer uso na casa, no computador de casa, instala esse OneDrive, ele vai fazer uma cópia desses arquivos para a máquina local, e ele trabalha local, o que ele fizer na máquina dele vai estar sincronizando com a nuvem. Esse é um cenário que a gente viu, apesar de inseguro, eu vou falar por quê, foi muito comum, tá? Tudo bem? Então, vamos ter cuidado nessa questão dos arquivos, tá? Não é ferramenta de sincronismo, primeiro, não é backup, né? Uma ferramenta de sincronismo, se você apagar aqui, apaga lá. Ah, mas tem uma lixeira, Ed. Sim, mas ela tem um limite de tamanho. Se você apagar uma pasta muito grande, pode ser que você não tenha como recuperar ela dessa lixeira. Se você corromper um arquivo aqui, ele vai corromper lá. Então também tem um limite de quantas versões de arquivo, e depende do software, não tem versionamento de arquivo, você perde o arquivo. Tudo bem? Você colocou um vírus aqui, ele vai sincronizar, todo mundo que estiver usando a mesma conta, vai sincronizar o vírus na máquina também. Então, cuidado com esse tipo de solução de sincronizar tudo que você tem na sua rede, tá? O correto para se trabalhar dessa forma ou você vai ter o seu servidor lá em nuvem, ou, Wellington, não deu para fazer isso, não dá tempo de fazer isso agora. Tudo bem, a gente entende o que a gente tem orientado? Trabalhar com o processo de VPN, que além de resolver a questão de segurança, de criptografia, você na sua máquina vai conseguir fazer os mapeamentos do seu servidor como se tivesse logado dentro da sua rede. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o VPN mais para frente. Vamos ver os próximos tópicos que a gente tem aqui. Bom, eu preciso do meu e-mail, eu preciso acessar os meus arquivos, eu preciso acessar o meu sistema. Né? O meu ERP, que é o software de gestão completo da empresa, o meu sistema de vendas, o meu sistema de logística e distribuição. Eu tenho uma ferramentazinha instalada internamente, que é em Access ainda, um VB, que faz a parte de controle de projetos, o meu software financeiro, enfim, produção. Eu vou ser um pouco repetitivo quando eu falar para vocês. A gente tem sempre que ver se isso tudo já não teria opção em nuvem, mas a gente vai chegar nessa parte de adequação. Hoje eu preciso de acesso a esse sistema. Eu tenho um servidor interno, esse software está instalado lá dentro, eu preciso de acesso. A solução também para esse caso indicada é a VPN. Tá? Uma vez que eu instalar a VPN, eu tenho um IP como se fosse uma máquina local, eu consigo, através da rede pública, passar e acessar a minha rede como se eu estivesse lá dentro. Tudo bem? Vou falar na adequação sobre a solução de VPN. Então, isso aqui também é muito comum, todo mundo precisa, se tem uma solução interna, se não é nuvem ainda, vai precisar fazer acesso do RP. Firewall e VPN, é o que a gente tinha falado. Então, essa é a solução. Então, muitas empresas já tinham, os nossos clientes, por exemplo, já tinham uma solução de Firewall VPN instalada. Foi muito mais rápido. Né? Instalar um clientezinho de VPN na máquina do usuário na casa dele, fazer os mapeamentos, instalar o íconezinho lá do software que ele acessa, do RP dele, e ele está acesso aos arquivos, ele tem acesso ao software, está acessando a empresa como se estivesse dentro da empresa. Tá? Por isso que é a mais recomendada. Então, você vai precisar orientado que você tenha alguma solução de VPN. Lá na frente eu vou falar para você sobre algumas soluções, inclusive gratuitas, para fazer uso disso. Que mais que a gente vê que às vezes a pessoa esquece do levantamento? Eu tenho acesso às minhas câmeras. Muitas vezes essa câmera já está acessando de fora. Tem casos que não está. Central de alarme. Tem muita central de alarme que ela já te dá acesso à internet. Temos que levantar isso tudo para saber depois como é que a gente adequa essas soluções ao trabalho remoto, tá? Mas são soluções que a gente tem que pensar aí.
Telefonia, né? Esse é o que a maioria das pequenas e médias empresas acaba não tendo uma solução de VoIP hoje funcionando e fica preso numa linha telefônica, num tronco telefônico lá, e tem que colocar pop-up no site, tem que colocar aviso, tem que mandar para os clientes avisando que o telefone vai ser outro, né? Porque não tem a solução VoIP para você poder redirecionar os seus a mais, para falar com os funcionários é WhatsApp, para falar com os funcionários usa o telefone. Então, isso é uma solução também que vamos aproveitar esse momento e essa vivência da transformação digital obrigatória que a gente está tendo que passar para depois rever isso tudo, tá bom? Que mais? Bom, aí vocês podem pensar em N outras coisas aí, que esses são os principais que a gente vê, mas existem N outras coisas que você pode precisar de acesso dentro da sua empresa, e a gente, na fase de adequação, tem que parar para olhar isso tudo, tá? Bom, análise de possibilidades e adequações, né? Adequação do processo. Agora é a fase do vamos olhar esses itens que eu já sei que eu preciso de acesso, né? Para analisar o que a gente já tem opção de acesso externo e o que a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir fazer esse acesso da forma correta. O que já tem pronto para trabalhar remoto? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Né? Olhar cada uma dessas soluções e já perguntar: já está pronto para trabalhar remoto? Já tem a solução dentro de casa? Existe uma alternativa? Essa é a primeira pergunta, porque na correria, como eu falei, acaba se fazendo a toque de caixa, muito pouco planejamento, muito pouco questionamento e muito fazejamento, né, que a gente costuma brincar. Tá? Então, quem que tem que te entregar isso daí? O seu Service Desk, tua equipe de TI, ela tem que ter a documentação do teu ambiente e provavelmente ela já tem mapeado quais os sistemas que já têm opções de trabalho remoto. Né? Olha, fica tranquilo, o seu software de DVR já está lá com um DNS dinâmico, já está configurado no teu aparelho, você vai continuar acessando sem nenhum problema. Que ótimo. Olha, já temos uma firewall, um roteador, né? É mais simples, mas ele permite fazer um acesso de VPN. Nós vamos ativá-lo agora, vamos trabalhar com ele dessa forma. Também é uma questão legal de se ver. Quem vai ter as respostas, as melhores respostas, normalmente é quem te atende em relação à tecnologia. Mas eu estou falando com você que às vezes toma as decisões de TI ou não conseguiu contar com o profissional de TI, é o responsável pela parte de TI, mas não é técnico. Então, como que a gente pode fazer isso tudo? Olha, uma coisa muito comum que eu acabei não falando, uma coisa muito comum que a gente viu é o pessoal deixar a máquina na empresa ligada e fazer acesso via o TeamViewer nessa máquina. Tá? O TeamViewer, Ndesk, enfim, essas soluções de acesso remoto. Funciona, sim, você vai estar acessando a sua máquina e tudo isso daqui que a gente está falando já tá instalado lá dentro, né? A única coisa que a gente tem que lembrar primeiro que a maior parte dessas soluções que teoricamente são free, né, são gratuitas, elas têm uma cláusula que diz não é gratuita para uso corporativo. Então, o TeamViewer, por exemplo, se ele identifica que você está numa rede de domínio, se ele identifica que a frequência de acesso é muito grande, ele pode marcar você como corporativo e cancelar o teu acesso gratuito. Tudo bem? Existem quedas, existem certas atividades que você faz na máquina que você precisa de acesso administrativo e nem todas as ferramentas trabalham da melhor forma possível com esse acesso remoto. Fora o consumo de link constante, né? Porque mexer o mouse na tela, trocar telas ali na sua frente, você está usando o link de internet de ida e volta o tempo inteiro. Né? Então não é a melhor solução. Tudo bem? O seu time de TI pode ter colocado vocês para trabalhar dessa forma, e agora o que a gente está falando é a hora de reavaliar, porque se era uma coisa de uma semana, duas, já passou esse tempo, e a quarentena está expandindo esse tempo e está se renovando. Né? Então a gente não sabe por quanto tempo a gente vai precisar trabalhar dessa forma, então a gente tem tempo hábil para agora consertar o que foi feito da maneira não tão adequada, não tão recomendada. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ver a adequação é falar com a pessoa de TI que atende vocês. Tudo bem? Falar com a equipe de suporte que atende vocês. E falar com os fornecedores, não é? A gente tem que... Eu tenho meu software de gestão. Software de gestão foi instalado. Será que existe uma alternativa? Já existe uma versão lá, que é a versão em nuvem, cloud, que a gente possa fazer a migração rápida desses dados para eu ter esse acesso de uma forma mais tranquila, mais segura? Né? Então, tem que conversar com os fornecedores para a gente tentar entender o que é possível ou não já se fazer em nuvem. Esse é o passo a passo, gente, que a gente adota aqui na empresa. Né? Pegamos o cliente, fazemos o levantamento daquilo que ele precisa acessar, olhamos software por software, mapeamos os fornecedores, entramos em contato com os fornecedores, a gente vê com os fornecedores qual é a melhor solução
para o trabalho remoto, se é compatível, se não é compatível, com quais tecnologias é compatível, e aí nós montamos o nosso plano de ação para fazer as mudanças que precisam ser feitas nesse cenário tecnológico para que o cliente tenha a melhor performance possível. Tá bom? Ah, meu software está muito lento, acesso remoto é muito lento, por VPN é muito lento. Temos que conversar com os fornecedores, com quem desenvolveu o software, para poder chegar. Às vezes é uma mudança de funcionamento, às vezes é uma mudança de conceito que se faz, às vezes é uma configuração pequena que se faz para conseguir trabalhar de uma melhor forma. Tudo bem? E segurança, né? Não podia deixar de acontecer. Acho que isso é uma das primeiras coisas que vem à cabeça do empreendedor, do empresário, do gerente, a forma que eu estou fazendo está segura? E agora? Né? Como que a gente vai resolver isso daí? Então, como que eu vou garantir a segurança dos meus dados? Né? A gente vai falar sobre algumas questões de segurança. Segurança é uma coisa muito ampla, dá para falar horas e horas só de segurança, mas vamos tentar abordar alguns pontos aí, tudo bem? E sempre pensando em 3 cenários, tá? Eu tenho um cenário que eu estou com o meu notebook, eu trabalho na empresa, e levei esse notebook, ou seja, esse notebook já é da empresa, já está na rede corporativa, já tenho o meu antivírus, já tenho uma firewall local funcionando, já tenho um cliente de VPN quando eu vou fazer acesso de fora, né? Eu já trabalho em rede, então o backup já é feito direto pelo servidor, as permissões que eu tenho na rede já estão todas configuradas. Então, essa máquina não é a máquina que a gente está se preocupando agora. Tudo bem? Tem o cenário da máquina desktop que vai levar para casa, tá igual ao notebook, e a maior preocupação é quando a gente vai usar a máquina do próprio usuário. Tá bom? Apesar de que nos outros 2 casos também a gente tem que ver a questão da falha. Mas eu vou chegar lá, vamos uma coisa por vez. Antivírus. Pessoal, se a empresa já tem um antivírus corporativo na rede, o cuidado que a gente coloca para vocês é assim: se vocês forem trabalhar com VPN, ótimo, porque esse software corporativo ele já vai buscar de tempos em tempos o seu servidor para fazer atualização via servidor. Tudo bem? A VPN vai te permitir que você faça isso. Se o link de internet é muito fraco, é lento, da própria empresa, às vezes é um link que não estava preparado para trabalhar tanta gente remota, uma alteração que vocês podem pedir para a equipe de TI fazer ou vocês fazerem é o quê? É trocar essa atualização do antivírus para que, em vez de ele ir no servidor, baixar do servidor e ocupar o link para isso, como você já está na sua casa, é um outro link de internet, que ele faça a atualização direto pela internet. Tudo bem? É possível fazer isso, tá? Então você olha o teu software, vai na configuração e fala, em vez de atualizar via servidor de rede, nesse momento que eu estou agora, como eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui trabalhando de home office, eu vou mandar ele atualizar direto pela internet. Eu vou poupar o meu link de comunicação com a empresa para fazer isso através da VPN. E se você não estiver fazendo uso da VPN, então pior ainda, né? A gente vai ter que realmente fazer essa modificação, não tem jeito. Tá bom? Então, a maior preocupação é essa. E a máquina do usuário? Olha, o que a gente tem conversado muito com os nossos clientes e até com os usuários, quando eles estão fazendo esse trabalho home office em casa, muitos deles até preocupação de vírus, desse tipo de coisa, vem do próprio usuário que é consciente, né? É o quê? A sua máquina em casa tem que ter um antivírus instalado. Então existem a gente viu vários cenários acontecendo. Teve em casos que as empresas cederam o antivírus para que o usuário instalasse isso em casa. Teve casos em que o usuário comprou um antivírus e a empresa fez um voucher, um reembolso, um incentivo para que ele comprasse, para que cada um comprasse os seus antivírus em casa, né? Olha, eu vou te dar X aí para você colocar um antivírus, uma firewall local e algumas coisas mínimas que você precisa na sua máquina. Tudo bem? Mas tem que ter um antivírus, né? O que a gente fala tem que ter um antivírus. Olha, minha empresa não me deu um voucher, eu não consigo fazer esse investimento agora. O que eu posso fazer? Gente, tem muito antivírus gratuito. Então vocês podem colocar o antivírus da própria Microsoft, se for um Windows atualizado, se for um Windows que está recebendo as atualizações, você pode usar o antivírus dele. Não, minha versão de Windows é mais antiga, enfim, qualquer coisa que seja desse gênero. Tem muitas opções, você tem a Avast, você tem a Avira, você tem uma versão do Kaspersky, que a gente recomenda bastante, o Kaspersky tem uma versão free, inclusive não só de antivírus, mas tem também uma versão gratuita para anti-ransomware, nós vamos falar dele também, tá? Então tem várias opções aí para você trabalhar gratuitamente, colocar o antivírus na máquina. Então um processozinho assim, eu vou lá, eu coloco na minha máquina o antivírus, eu rodo o antivírus na máquina toda, deixo ele fazer todo o scan da minha máquina inteira, removo o que ele achou ali dentro, certo? Reinicia a máquina, roda de novo, tá tudo limpinha, tá tudo certinho, tá? Vamos começar a trabalhar. Tudo bem?
que mais? Bom, VPN Firewall. Pessoal, eu não sei se para vocês está claro o funcionamento de uma VPN, né? É Virtual Private Network, que seria uma rede privada, né? Virtual. O que ele faz? Eu coloco uma chave de criptografia aqui no meu servidor, na minha rede, tudo bem? E eu tenho uma conexão da minha rede da minha empresa até a internet. Tá? Essa rede da empresa, o servidor está conectado à internet. E eu estou aqui em home office, em casa, eu tenho uma conexão também de internet da minha máquina com a rede pública, com a internet pública. Eu não posso trafegar os dados para vir até a internet pública, passar por aqui totalmente descriptografado, para acessar um dado de servidor, pegar a informação e trazer de volta tudo descriptografado, tudo público, tudo aberto, né? Então, o que a VPN faz? Nada mais é do que aqui no servidor a gente instala um servidor de VPN, cria uma chave, que é uma chave criptográfica, uma chave que vai embaralhar esses dados na hora que eu for passar, trafegar ele pela nuvem. Então, ele embaralha os dados, manda os dados todos embaralhados através da nuvem pública e chega na estação de trabalho. A estação de trabalho tem essa chave que foi gerada aqui, ela consegue pegar esses dados embaralhados e desembaralhá-los. Né? Então, ele vai descriptografar esse dado e vai conseguir enxergar o dado da forma correta. Então, esse basicamente é o trabalho da VPN. Ela cria um túnel. Por que a gente fala que é um túnel? Passa tudo livre na rede pública. Só que ela passa totalmente criptografado, totalmente embaralhado. Então, se alguém aqui pegar esses dados no meio do caminho, não vai conseguir ler, a não ser que tenha a chave de criptografia. Tudo bem? Então, essa é a maneira mais segura. E em termos práticos, quando você conecta-se a um servidor de VPN da sua empresa, a sua máquina é como se ela estivesse dentro da empresa. Só que aqui, em vez de você trafegar os seus dados por um switch lá, tudo internamente, sem passar pela rede pública, aqui você está passando pela rede pública. Só que quando você colocar aqui o seu mapeamento de rede, você acessar as pastas, lá o seu driver de rede, ele está vendo todo o servidor. Ele consegue chegar no endereço físico do servidor como se fosse o endereço interno. Né? Ele vai acessar o IP desse servidor como se a máquina realmente estivesse dentro dessa rede. Tá bom? Todo esse trabalho de pegar o endereço IP externo, criptografar, passar para cá, pegar outro endereço IP externo, para depois converter no interno, você não precisa se preocupar com nada disso, a VPN faz tudo para você. Tudo bem? Qual é a preocupação que nós temos que ter? Normalmente as empresas já têm um acesso aqui à internet até a rede interna, já tem uma firewall aqui no meio, né? Já tem um bloqueio, já tem um recurso aqui que bloqueia a parte de segurança de alguém tentar acessar externamente esses dados aqui dentro. A maior parte dos usuários, se a máquina é dele, e mesmo no caso da máquina que é o desktop que você levou para casa dele, muitas vezes as empresas, a área de TI acaba, até por uma facilidade de administração, mas não é a forma mais segura de se fazer, desabilita a firewall local da estação de trabalho. Quando você vem para o ambiente de home office, como você não vai ter o investimento de um recurso de firewall, porque não é o mais barato, para ficar protegendo toda a sua rede interna, seu link da NET, seu link da Vivo, da TIM, o que você vai fazer? Você tem a opção de instalar uma firewall local, uma firewallzinha, um servicinho, como se fosse um antivírus, dentro da sua estação de trabalho. E no caso de você ter levado a máquina de dentro da sua empresa para casa, também é bom que a empresa de TI, que a equipe de TI, habilite ou certifique que a firewall local esteja habilitada. Tá? Então, ela fica dentro do próprio Windows, não é a maneira mais segura de se fazer, mas é mais uma camada de segurança que você pode ter. E se eu não tiver um software de firewall, de antivírus comprado, também existem opções gratuitas disso aí. Tá? Tem o Comodo Firewall, tem outros antivírus que já vem com firewall, tem outras opções que você pode encontrar para instalar na sua máquina, tá bom? Backup, né? Por que a gente vai falar de backup? É simples, né? Muitas vezes, por conta da forma como está sendo feito esse trabalho de home office, é muito comum que o usuário muitas vezes faça o quê? Ele baixa o arquivo que ele vai trabalhar localmente na área de trabalho dele, nos meus documentos dele, edita aquela versão, e como ele não está na rede, ou porque a rede ficou lenta, ou por qualquer outro motivo que aconteça, ele mantém isso local na máquina, não está levando para o servidor. Ao não levar esse dado para o servidor, não tem as políticas de backup que já rodam no servidor. Então é muito importante que você pense nesse momento. Assim, o ideal é falar para o usuário, olha,
Não é para gravar nada na sua máquina local, principalmente se for a máquina particular, né? Grave tudo nas pastas mapeadas de rede. Por isso que a gente bate na tecla da VPN, que é a melhor solução. Você tem uma VPN, você vai estar com as pastas de rede mapeadas, é só alertar o usuário. É para abrir e salvar os arquivos na pasta de rede. Mas vamos pensar que o usuário está colocando algum arquivo por alguma necessidade, caiu o link, alguma coisa do tipo, ele tem que trabalhar com esses arquivos localmente na máquina. Então é importante que se pense numa ferramenta de backup para esses arquivos na máquina, tá bom? É, existem várias opções, né? A gente trabalha com uma opção de backup em nuvem também, então você pode simplesmente pegar um clientezinho, colocar na máquina e ele dizer as pastas que você quer que ele backupeie e ele vai começar a backupear. Então a gente fala minimamente para o usuário assim, olha, cria uma pasta com o nome da empresa, então na sua máquina, já que você vai ter que fazer isso, e grave tudo dentro dessa pasta com o nome da empresa, certo? E aí essa ferramenta de backup que a gente vai colocar lá vai pegar esses arquivos dessa pasta e vai fazer o backup em nuvem. Wellington, mas eu não tenho software de backup em nuvem. Posso trabalhar com software de sincronismo em vez de backup? Gente, alguma coisa é melhor do que nada. Então, você não tem condições de implementar uma solução de backup de fato, né? Seja em nuvem, seja de uma outra forma, você tem algumas opções. Você pode, primeiro, pegar um pendrive, pegar um HD externo, pedir para a empresa te entregar um pendrive no HD externo, instala uma ferramenta de backup, pode ser o próprio Cobian Backup, o Windows Backup, você consegue fazer essa configuração, são soluções que você já tem aí que são gratuitas, tá? E coloca para que ele grave uma cópia desses dados desse diretório num pendrive, no HD externo. Esse é o primeiro ponto. Faça um backup local. A gente costuma, todos os projetos de backup, trabalhar com aquele processo de 3, 2, 1 de backup, né? Você tem que ter 3 cópias independentes do seu dado, né? Em duas mídias, pelo menos, separadas, né, independentes. Então, tem todo esse processo. Eu não vou entrar nesses detalhes de backup agora, porque senão seria, de novo, dá para fazer um webinar só sobre a parte de processo de backup. Tá? Vamos fazer pelo menos em duas mídias diferentes. Então, você vai ter a mídia, um pendrive ou um HD externo, fazendo esse backup. Pode usar a solução que eu falei, um Cobian, um Windows Backup, alguma coisa do gênero. E faz um backup, não é backup, né? Vamos fazer um sincronismo desses arquivos em nuvem, tá bom? Então você pode abrir uma conta no Dropbox, o OneDrive, o Google Drive, né? Quem é assinante do Office 365 já tem acesso ao OneDrive, né? Quem é assinante do G Suite já tem acesso ao Google Drive. E se você não tem nenhum desse tipo de acesso, ainda você pode criar uma conta no Gmail, você pode criar uma conta da Microsoft, Hotmail, Outlook.com, Live.com, que você também vai ter acesso a uma versão gratuita com uma limitação de quantidade de gigas lá para você poder fazer essas cópias. Tudo bem? Permissão de acesso. Bom, pessoal, com essa questão da quarentena, em alguns casos, a gente já falei isso para vocês no começo, a gente viu o profissional de TI ou o próprio empreendedor instalando lá um Dropbox, um OneDrive ou Google Drive e numa conta única, não é na versão corporativa, colocou no servidor, colocou todos os dados para dentro dessa conta e aí entregou esse usuário e senha para os usuários a trabalharem remotamente, né? Tudo bem, que você modifica aqui, já modifica lá e todo mundo tem essa cópia. Qual é a grande problemática disso daí? Que a gente já pegou alguns casos aí críticos. Se esqueceu da questão de permissão de acesso. Então, ao se fazer essa cópia toda para lá, como você está na rede interna, você tem só acesso àquilo que você precisa. Se eu sou de vendas, eu só acesso a arquivos de vendas. Se eu sou de RH, eu acesso arquivos de RH. Quem é de outra área não acessa arquivos de RH. Quem é de outra área não acessa arquivos do financeiro. Enfim, você tem toda essa questão de permissão de acesso. Quando você faz essa questão, quando você faz esse processo de colocar isso dentro de uma ferramenta de sincronismo e libera a mesma usuário e senha para todo mundo, ou o técnico vai lá e instala, o que acaba acontecendo é que vem, por falta de planejamento, acaba vindo acesso a arquivos que o usuário não deveria ter. Então, essa é a primeira problemática. O outro problema que a gente pegou é o quê? Esse usuário acaba ficando na máquina dele com uma cópia de todos os dados da empresa que foram sincronizados com essa conta do Dropbox ou do Drive. E também é uma coisa que muitas vezes tem arquivos que não deveriam ficar na máquina do usuário. Por isso que a gente realmente, se você tiver que fazer algo que seja com ferramentas de sincronismo, que você realmente olhe a opção corporativa dessas ferramentas,
para que você tenha minimamente o controle de permissionamento de acesso. Quem acessa, acessa só aquilo que precisa acessar. E tentar evitar ao máximo possível que fique uma cópia de todos esses dados na máquina do usuário. Se você fizer uso da solução de VPN, não tem esse problema, porque você está acessando tudo via mapeamento de rede, você não precisa baixar tudo para a máquina local para poder trabalhar dessa forma. Tá bom? Bom, outro cuidado de segurança que a gente tem alertado bastante os nossos clientes é a questão do phishing, né? O que é o phishing? Os hackers, a gente fala hackers não, os crackers, né? Porque o hacker pode ser do bem, pode ser do mal. Os crackers, que a gente diz que é o hacker do mal, eles têm usado a questão da pandemia para criar e-mails, para criar sites cópia, para criar e-mails para que façam vocês entregarem dados para eles, que eles possam fazer alguma coisa errada aí com seus dados. Então, se a gente viu um caso grande aí em relação ao recebimento dos R$ 600, eles criaram aplicativos no Google, criaram sites capturando os dados desse usuário, né? Então, você tinha que estar com o seu CPF, nome da mãe, nome do pai, RG, fazer um cadastro de uma senha, tentar lembrar a senha daquele site, se você já tinha algum cadastro de Bolsa Família, enfim. Esses sites todos foram criados via normalmente e-mail, então vem muito e-mail, né, do tipo, olha, saiba agora essa notícia X, saiu a cura, saiu não sei o quê. Então, tudo isso está sendo usado de uma maneira massiva para tentar, de alguma forma, ou que você clique num link e baixe um vírus, ou que você clique num link e vá para uma página falsa e entre com os seus dados. Então, esse phishing, ou o e-mail scan, né, scam, né, essa técnica para tentar prejudicar o usuário de alguma maneira. Então, cuidado redobrado. Se você não assinou aquela newsletter, ou mesmo que assinou, tenta sempre se preocupar em relação a isso daí, porque tem muito vírus, muita coisa errada acontecendo, se usando a questão da quarentena, infelizmente. Tá? E esse, eu diria que é o pior cenário aí, de quem cai no phishing aí, ou está sem um antivírus, enfim, é o ransomware, né? O ransomware é um tipo de malware, né? Ele é um tipo de vírus, vamos colocar assim, né? Malware é um conjunto de pragas virtuais, tá? Então, vírus, backdoors, bots, tem uma série de pragas virtuais. Malware é o conjunto dessas pragas virtuais. O ransomware é hoje uma que está ganhando muito espaço. Antigamente, né, o vírus era um softwarezinho que fazia alguma coisa na sua máquina e ele ia se injetando dentro dos executáveis da máquina e prejudicava esses executáveis de alguma forma. Hoje não é o mais comum, né? Ele se injetar em executável, mas ele ser um executável que você faça tudo, eu não vou entrar nesses termos mais técnicos. Mas a questão do ransomware, o que ele faz? Ele entra na sua máquina, ele pega todos os seus dados, normalmente só os seus arquivos doc, PDF, XLS do Excel, enfim, os arquivos de uso normalmente do usuário, encripta esses dados todos, o mesmo processo que faz a VPN para trafegar com segurança, ele faz para o mal. Encripta esses dados todos, só que só ele tem a chave. Aí você reinicia a sua máquina, vai ter lá um avisozinho para você dizendo, olha, eu sequestrei os seus dados, eu encriptei ele todo, e para você ter acesso a esses dados de novo, você vai ter que me pagar. Aí eu vou te mandar a chave. Que muitas vezes, muitas empresas a gente vê pagando e não recebendo a chave de volta. Esse é um grande problema. Então, o ransomware é uma praga. Eu diria para vocês assim, ó, a única forma de resgatar esses dados de maneira segura é se você tiver um backup. Tudo bem? Pagar, a grande maioria das vezes, você não consegue recuperar nem pagando o atacante, e é pior ainda, né? Porque quanto mais gente paga, mais eles se motivam a melhorar essas ferramentas para pegar mais, para atingir o maior número de pessoas possível. Tudo bem? Então, outra coisa que a gente coloca bastante de ransomware é o quê? A gente viu casos muito comum também da empresa não fez nem um TeamViewer, nem VPN, nem nada disso aí. Ele vai lá no roteador, na firewallzinha dele e abre o acesso RDP, que é o protocolo da conexão de área de trabalho remota, e aí falou para o usuário, olha, para você acessar o seu servidor e o seu software, basta você vir aqui na conexão de área de trabalho remota, colocar o IP aqui ou o endereço da empresa e você vai acessar o servidor, aí dentro do servidor você coloca o seu usuário e senha e trabalha de lá. Gente, abrir RDP é uma dos problemas mais explorados pelo ransomware para entrar na sua empresa. A grande maioria de casos de ransomware que aparece para a gente aqui para trabalhar em recuperação,
veio porque tinha uma porta de RDP do Windows aberta, direto para a internet, para o técnico fazer acesso remoto, para o cliente fazer um acesso remoto. Não caiam nessa, tá? O jeito certo, mesmo que você for fazer o acesso via Terminal Service, via RDP, é por uma VPN. Então você abre a VPN, fechou o túnel da VPN, o tráfego do acesso remoto a esse servidor vai passar por dentro desse tunelamento. Não abram porta de RDP para a internet, porque a maior parte desses caras aqui de ransomware entram na sua máquina através de uma conexão pública de um servidor de terminal service, tá? De um acesso de RDP, de conexão de área de trabalho remoto. Tudo bem? Bom, e as ferramentas, Wellington? Você falou que ia falar um monte de ferramenta para quem chegou, para quem ficou até aqui, né? Vamos passar por algumas, mas pessoal, a lista de ferramentas é imensa, né? Então a gente colocou só algumas aqui. O que vocês tiverem de necessidade, se tiver uma dor aí dentro da empresa que vocês não conhecem uma ferramenta para conseguir recuperar, para conseguir salvar, fala com a gente. Tem os caminhos dos acessos no site, tem o chat do site, vai ter os meus dados de contato no final. Tem a equipe inteira aí para atender vocês, para ajudar vocês, independente de serem clientes nossos de contrato hoje ou não. Bate um papo com a gente vai ficar feliz de tentar ajudá-los, mesmo que seja para encontrar ou para direcionar para alguma ferramenta que sirva para vocês. Tudo bem? Então, sem mais delongas, olha, a gente falou assim, VPN. Então, eu não tenho, minha Fire não tem acesso a VPN, estou sem Fire na empresa. Gente, primeiro que tem muito roteador simples hoje, de 100, 200 reais, que você já consegue fazer a conexão de VPN com ele, tá bom? Então, primeira coisa é isso aí, cutuca aí o pessoal que te atende de TI, porque existem bastante opções que não são muito caras e muito demoradas de se implementar, tá bom? Mas eu não tenho, não é agora que eu vou mexer com isso, não tem problema nenhum, ó. A gente tem uma versão do Amashi, que é da LogMeIn hoje, até 5 usuários você consegue fechar a VPN gratuita, instala o softwarezinho no teu servidor, numa máquina dentro da sua rede, e ele faz o resto, tá? E aí você instala um clientezinho de VPN na sua máquina, conectou no Amashi, você vai ter acesso como se estivesse dentro da sua rede. Existe uma solução da OpenVPN, que é uma solução open source, é aberto, né? Então você não tem que pagar pela licença. Também tem versão para Windows, para Linux. Instalar isso dentro do servidor, dentro de uma máquina da sua rede, fazer as configurações dele lá, instala um clientezinho dele na sua máquina e fecha a conexão com o VPN Server. Também uma solução gratuita que dá para o seu pessoal de TI te ajudar. Ou se quem quem for um pouquinho mais, tiver um pouquinho mais de dinâmica aí com as próprias tecnologias, que é muito comum de ter um usuário que gosta de fuçar aí, né? A gente brinca, vai conseguir instalar e configurar, tá bom? Essa solução é a solução que a gente indicaria, tá? Por questão de criptografia, de chave, de segurança, robusta e não tem custo de licenciamento. Agora, eu tenho um Windows Server na minha empresa. Dá para configurar também os protocolos de RHAS, de acesso remoto, na maior parte das versões de Windows Server. Você consegue fazer a instalação de um servidor de VPN, de criptografia, usando IPsec, usando L2TP. Não é a melhor solução, mas hoje vai te atender. Para você conseguir fazer o acesso VPN e ter acesso à sua rede de maneira mais segura e criptografada. Tá bom? A gente colocou algumas outras aqui, assim, produtividade. Então, aí são mais dicas de processo, tá? De processo operacional dentro da empresa. Então, vamos dizer que você ou não tenha, né, o acesso ao teu RP, não teve jeito, não conseguiu. Você com os arquivos que você levou no pendrive e o seu e-mail, você consegue trabalhar de casa, mas ficou sem acesso a uma ferramenta que você usava da empresa para produtividade, para workflow, para esse tipo de coisa. Gente, a gente usa bastante Trello, né? E a gente tem bastante cliente que acaba adotando a ferramenta, é uma ferramenta gratuita, tem a versão paga com mais funcionalidades. Ele cria um quadro, esse quadro você pode criar listas, né? E nessas listas você cria cards com atividades que você pode acompanhar o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Mas eu quero acompanhar um trabalho, sei lá, comercial, um follow-up comercial que eu estou tendo. Então, assim, eu posso criar lá o card inicial, uma fila inicial de atividades. Eu compartilho esse quadro com as pessoas que querem fazer esse acompanhamento e vou colocando lá o nome do cliente, o cardzinho, coloco uma informação de como é que está indo esse processo, cotação, enfim, apoio. Eu posso usar o Trello para
controle de atividades entre a equipe. Então, em vez de ficar o tempo inteiro no telefone, às vezes eu estava do lado da pessoa, era mais fácil, né? Olha, eu já te passei, coloquei na pasta da rede o processo X para você continuar trabalhando. Essa pessoa estava do seu lado, você já avisava. Então, era mais rápido. O Trello e o Asana, tá? Os dois, te dá esse dinamismo de você conseguir. Terminou a sua parte naquela atividade, você já passa para outra pessoa, pode passar de coluna ali, é só criar o seu processo, aquela pessoa está ali no computador dela, ela já vê a coluna dela, entrou uma atividade nova, ela vai lá, faz, executa, passa para a próxima etapa, dá feedback, sem precisar ficar trocando muito e-mail, sem precisar ficar usando muito telefone, tá? Então, dá uma olhadinha, vale a pena, o Trello no Asana, tá? O Whereby é uma solução para conferência até 4 pessoas. É muito simples também, você cria uma sala sua ali, passou o link para o teu cliente, para o teu funcionário, até 4 pessoas, você só tendo aquele link ali, você já entra na sala, já conversa. Obviamente que ele vai te passar um link, não é a solução. Quem tiver aquele link, né, ele vai conseguir entrar na sala. Então, é só ficar de olho ali quem está conectado na sala, para ver se não entrou alguém de fora. Mas se você criar um número ali bem, se você criar uma sala com um nome que não seja o nome da sua empresa, se for uma coisa um pouco mais complexa, não é tão simples assim, tá bom? E aí a gente tem o Zoom, que é uma solução. Você cria uma sala também que está gratuita temporariamente, mas também teve o mesmo problema de segurança. Agora parece que eles resolveram, já colocaram. Agora você precisa de uma senha para você entrar na sala, não é só ter o endereço. O Hereby deve caminhar para a mesma coisa. Você tem a opção do Skype hoje, mesmo sem ter o Skype instalado. Você consegue criar, dar um join, criar uma sala rápida, né, do Skype, mandar só um link para as pessoas e quem tiver esse link vai lá, consegue se conectar sem ter necessidade de instalar o Skype ou de ter uma conta do Skype, já consegue usar, tá bom? Então existem várias opções aí, ó, Zoom, Skype, né, criar uma sala rápida do Skype. E depois as profissionais que você pode entrar, que também são gratuitas, tem o Microsoft Teams, que aí é que a gente recomenda, que a gente está fazendo uso. Se você não souber como ativar a versão gratuita do Teams, não é tão simples quanto as outras, mas você pode ativar para sua empresa, fala com a nossa equipe, a gente ativa isso para vocês. Tudo bem? E a gente tem visto muito cliente com aquela questão do e agora, né? Caiu demais o faturamento, preocupação da continuidade dos negócios, e a gente está vendo uma movimentação muito grande dos clientes aproveitando o tempo de menor demanda operacional, infelizmente, a menor demanda, para rever o seu site, para rever seus conteúdos, para compartilhar conhecimento através da internet. A gente tem visto esse pessoal, os clientes fazendo uma movimentação muito forte em cima da parte de marketing. E então a gente elencou aqui 3 ferramentas que são relacionadas muito mais à questão do contato com o cliente, tá? Então o Hootsuite é uma ferramenta que até 3 redes sociais, lendo engano, são 3 redes sociais, ele é gratuito também, você consegue fazer os seus posts e já programar para que em determinado dia, horário, esse post vá para as suas redes sociais, para você comunicar ao teu cliente, para você fazer a sua divulgação, para você se colocar à disposição para ajudar. Enfim, você pode usar o Hootsuite para isso. O MailChimp, ele te dá uma boa quantidade de contatos que você pode enviar um e-mail marketing de maneira profissional, que não fique parando no spam, que tenha um visual legal para fazer sua divulgação, para pedir apoio dos clientes, para ofertar alguma coisa para os clientes, para se colocar à disposição para ajudá-los, né, nesse momento, ou mesmo para mandar só os comunicados de como que a sua empresa está trabalhando, como está o seu processo, quando você volta, se volta para trabalhar fisicamente, se vai continuar remoto, enfim. Essas comunicações todas também você pode estar usando o MailChimp para isso, tá? E ele vem com um monte de coisas a mais, não é só mandar para um Outlook, ele vem dizendo quem abriu, se apagou direto, tudo bem? E o HubSpot tem uma versão de CRM também, assim como a Agendor também tem um CRM, Zorro, quer dizer, é uma infinidade de ferramentas, tá? O HubSpot tem uma ferramenta aí de CRM para você, nesse período, aproveitar. Se você não tiver um CRM da sua empresa, você pode aproveitar o HubSpot para começar a lançar os contatos dos clientes, tudo que você tem de relacionamento com esse cliente, você pode usar o da HubSpot para trabalhar em cima disso, tá bom? E segurança, é o que eu falei, não tenho lá, tem o Security Cloud da Kaspersky, tem o anti-ransom da Kaspersky, baixa lá, não tem erro. Quer colocar uma versão corporativa, rápida, que você não precisa de servidor, que você pode gerenciar pela nuvem. Todos esses clientes estão remoto, fala com a nossa equipe, a gente implanta para vocês, tem uma ferramenta, que aí sim é a ferramenta profissional da Kaspersky, que você consegue ter um painel de controle na nuvem, você faz o gerenciamento dessas máquinas que estão fora do teu âmbito corporativo,
já tudo pela nuvem, comparando na nuvem também, a gente consegue te ajudar com relação a isso. Ah, já sou usuário da Kaspersky. Ah, mas não comprei com você, Ed. Estou com dúvida de como fazer para configurar isso tudo. Conversa com a gente dá uma força para você, tá bom? Essas são algumas, pessoal. Eu costumo dizer, você tem uma conta no Google, você tem acesso a um mar de ferramentas. Você tem uma conta na Microsoft, você tem acesso a um mar de ferramentas. Pouca gente sabe, mas se você tem uma conta de Hotmail, Outlook.com, Live.com, você já tem acesso a praticamente Word em nuvem, Excel em nuvem, PowerPoint em nuvem, OneDrive, o Outlook Web, enfim, você tem uma série de ferramentas, tá? E aqui eu destaque para Microsoft Teams, que nessa época de trabalho remoto é uma ferramenta que cresceu demais. Muitas empresas estão descobrindo Teams. Você tem a opção gratuita do Teams também, algumas contas da Microsoft, mas hoje tem a versão corporativa que está liberada. Isso aqui é um hub de soluções, tá? Ele anexa muitas soluções. Você faz um webinar ou uma reunião com o seu time, bota para gravar, aquilo já vai para dentro do teu grupo de trabalho. Olha, tivemos a reunião tal dia, está aqui o vídeo da reunião, que vai para o Microsoft Teams. Eu quero anexar a apresentação, ela já anexa a apresentação do PowerPoint, tudo isso centralizado, em conjunto com o SharePoint. Gente, é um canivete suíço de soluções para a empresa. Tudo bem? E aí, se você começar a integrar as ferramentas padrão com SharePoint, aí você já não precisa mais do seu servidor de arquivos, os arquivos já ficam todos em nuvem, tudo sincronizado, tudo de uma forma segura, pronto para você fazer um trabalho de levantamento, de análise, de LGP, para LGPD inclusive, para privacidade, enfim. Você juntando o teu SharePoint com o Teams, e aí começa a usar o Microsoft Flow para dizer, olha, eu fiz uma ação, ele já me leva para o próximo passo, ele faz esse fluxo de trabalho entre essas ferramentas todas. Você vai ter um canivete suíço aí para passar por essa pandemia, um trabalho remoto. O que a gente tem defendido muito, né, com entidades específicas de classes, de empresas, é o quê? É que essa transformação digital ela veio para ficar. Né? 2019 ficou para trás. Por mais que as empresas voltem a trabalhar dentro de casa, esse conceito da transformação digital que aconteceu de uma maneira forçada, infelizmente, mas ele não vai voltar. Né? A gente já vê muito empresário falando, pô, eu já estou vendo que um dos benefícios que eu posso dar para minha equipe é um dia da semana a pessoa fazer o home office, no dia do aniversário fazer o home office. A gente já tem opções, né? Essa questão, principalmente do home office, ela é uma coisa que a gente acredita bastante que veio para ficar. Empresas que podem falar assim, olha, eu estou com 3 salas, e se de fato essa parte da equipe que realmente poderia fazer o trabalho de home office não teve perda de produtividade, nós testamos, eu vou poder economizar liberando 2 salas, ficando com uma sala menor. Enfim, é uma coisa que a gente acredita bastante que veio para ficar. Então, isso aqui, tudo que a gente está falando para vocês, são ferramentas que, se você não veja tudo isso como uma ferramenta apenas para o momento de quarentena. Tudo bem? Entenda que tudo isso que a gente está passando para vocês são ferramentas que vai potencializar essa transformação digital para que ela se perpetue dentro dos seus processos de negócio. Tá bom? Bom, aqui eu coloquei o Libre, Zorro, Bitrix, mas são mais exemplos de outras ferramentas gratuitas, conjuntos, né? O LibreOffice não, que é só uma alternativa ao Office. A gente colocou ele aqui porque às vezes a gente teve um caso de um cliente que falou, olha, mas o meu usuário não tem a licença do Office. Né? Eu tenho que dar a minha licença do Office. Como é que eu faço para ceder essa licença do Office? Eu não estou sem budget para comprar uma licença do Office para usar na máquina do usuário. A gente falou, olha, você pode pedir para o usuário criar uma conta num Hotmail e ela vai ter acesso às ferramentas do Office online, ou pode instalar uma versão do LibreOffice que vai abrir a maior parte dos seus arquivos sem nenhum problema. Tá bom? E o Zorro e o Bitrix, ele faz também um conjunto de ferramentas aí que são oferecidas como o Google e a Microsoft. Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que realmente os passos aí de levantamento do que é necessário, avaliação do que está pronto para ir para a nuvem, do ambiente como um todo, revisão de toda a parte de segurança do que foi implementado, tenha ficado claro, tenha apoiado vocês aí nesse momento, né, que a gente está passando aqui de crise. Eu tinha algumas outras coisas, mas eu vou deixar para um outro momento, né, algumas coisas para se falar em relação à indústria 4.0, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade com vocês. Tudo bem? Apenas esse vídeo eu gosto de mostrar. Parece difícil? Né? Será que é tudo muito difícil? Tecnologia, às vezes, para quem não está no dia a dia, é muito difícil. Né? Eu gosto bastante desse
desse vídeo, que é, ele fala que a revista é um iPad que não funciona, né? Aí não dá zoom. Esse também não funciona. Ah, o Mac. Esse também tá quebrado. Ah, não dá zoom. Então é isso, pessoal. Essa geração já vem com chip, né? Bom, a gente vai responder depois. Espero ter feito um conjunto aí, passado rápido com vocês isso daí. A gente não vai ter tempo mais para perguntas agora, mas deixa a sua pergunta aí na descrição, onde você estiver vendo esse vídeo agora, se está vendo no Instagram, se está vendo no YouTube, deixa a sua pergunta. Se não, nos nossos contatos, fica à vontade, entra no site, coloca lá no nosso chat, manda um formulário de contato com a sua dúvida, manda um e-mail para mim, tem as redes sociais, fica à vontade para mandar a sua dúvida e a gente vai respondendo. E aí, por que não, depois a gente faz um vídeo ou uma live de novo, só respondendo as dúvidas que vieram dessa apresentação. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço.